hoje com Fábio Carilli no comando. Eu nem ouvi a opinião do Pedrosa, não deu tempo dele falar aqui se gostou do Carilli, agora já passou. Agora tem mais jeito, Pedrosa. O time que vai quitar o início do Carioca. E foi derrotado ontem, agora tu vai de Carilli, parceiro. Não teve jogo contra o Volta Redonda, o Vasco perdeu. Tem o VT pra gente mostrar como é que foi esse time ali atrás. Foi por isso até que ele foi chamado. Conversei com o Felipe, que disse que é uma das características que eles queriam, um cara para arrumar a defesa. O Vasco voltou hoje, o primeiro grande clube do Rio a se representar os principais jogadores. O Pedrosa, queria que você falasse dos principais focos do Vasco nesse início de 2025, Pedrosa. Passa pra gente. Vamos nessa, Vinique. Eu separei aqui, tive que escrever porque é bastante coisa, né? Ó, primeiro foco do Vasco nesse início de semana, nesse início de janeiro, é contratar um zagueiro titular e fazer também as renovações, destravar renovações que estavam sendo conversadas, sendo encaminhadas. Primeiro ponto, Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro, que já não vai mais ficar no Galo. É um jogador que, inclusive, interessava ao Vasco desde o meio do ano passado para poder reforçar o clube na segunda janela de transferências, mas não andou porque ele tinha algumas pendências com o Galo e o Galo não liberou. Então, é um jogador que tem concorrência, o Vasco do Grêmio e do Peñarol também. Mas o Fábio Carilli gosta muito do Lemos, é um zagueiro que é encarado sim como uma possibilidade para ser titular e o Vasco tem uma negociação com esse atleta. Outros dois nomes em relação à zaga que o Vasco também tem interesse. Balbuena, jogador da confiança do Carilli, que inclusive já ligou para ele, porque o Balbuena já trabalhou com o Carilli na época do Corinthians, mas o Dínamo, que é o time do Balbuena, está disputando o título do Campeonato Russo. E para liberar agora, seriam 5 milhões de euros. Dinheiro que o Vasco não tem em caixa, tirar mesmo de Russo se tivesse, é complicado, hein? não ia fazer isso. Então, hoje o Balbuena tem uma possibilidade de assinar um pré-contrato para chegar no meio do ano. Então, o Vasco da Gama trabalha com a possibilidade de assinar esse pré-contrato para ele chegar no meio do ano. Nada certo, mas essa é a negociação e pesa o fator Carilli. O outro nome é o Samir. Samir, que joga no Tigres do México, revelado pelo Flamengo, conhecido aqui do futebol carioca, tem 30 anos, foi oferecido ao Vasco da Gama, que analisa a situação, para entender o porquê do Samir não estar jogando tanto no México. Então não tem negociação avançada, a comissão técnica junto com a diretoria estão analisando esse nome do Samir. Outras questões, renovação, Léo Jardim. Proposta do Vasco é de 4 anos, até o final de 2028, de dezembro, e o financeiro deve destravar essa renovação do Léo Jardim, que já estava muito bem encaminhada desde o final do ano passado. Então, é uma notícia maravilhosa para o torcedor do Vasco, caso se concretize. Verratti. Nas próximas semanas, a informação que eu recebi é que o próprio Verratti vai dar uma entrevista coletiva para poder esclarecer a quantidade de informação errada que foi dada nessa época de férias. Aí ele fica, né? Isso que eu ia falar. O Vasco tem uma conversa com o Verratti antes do fim do Brasileiro para a melhoria contratual dele. E ele quer essa melhoria contratual pela belíssima temporada que ele fez no ano passado. Hoje ele ganha cerca de 550, 600 mil reais. Mas, obviamente, é um jogador que foi o cara mais efetivo do time na temporada e que é uma melhoria. Ele já tem contrato até o final de 2025, se reapresentou hoje normalmente, em nenhum momento cogitou vou sair do Vasco ou algo desse tipo, mas ele quer a melhoria que foi conversada no final do ano passado. Ele também tem uma renovação automática, caso bata metas, até o final de 2026, então é uma conversa que deve se estender aí nessa semana para a renovação, não sei se renovação ou só melhoria do contrato do Verratti, que já tem um prazo bom, digamos assim, para a idade que ele tem. Ryan, jogador que era cotado para ser vendido, mas não recebeu nenhuma proposta oficial nesse final do ano. Tem contrato até o final de 2025. O que o Vasco quer fazer? Renovar para não poder perder por pré-contrato. Porque vai chegar em junho, ele tem contrato até o final de 2025, ele pode assinar com qualquer outro time. Então, mesmo sendo um jogador que o Vasco pretende vender, não tem por que o Vasco correr o risco e não renovar com ele. A mesma coisa o Paulinho. Paulinho Paula, que inclusive dá uma entrevista coletiva hoje, às 15h30, no CT Moacir Barbosa, tem contrato até o final de 2025 e o Vasco pretende renovar por encarar esse jogador como crucial. Esses são os principais focos aí nesse início de janeiro. Gente pensando aí em zagueiro, boa notícia então que o Verratti, né, quem estava preocupado na permanência ou não, o Pedrosa está garantindo que permanece. Falando do CT, novidade do CT, tá. Pedrosa? Vamos lá, para explicar para a galera mais ou menos, o CT Moacir Barbosa já é um problema do Vasco identificado há muito tempo. Um CT que está longe, por exemplo, de times como o Flamengo, o Fluminense, entre outros grandes times aqui no Brasil. E o Vasco tem que melhorar, quer melhorar até porque a melhoria estrutural ela também interfere quando você vai trazer um jogador, quando você vai trazer um técnico, e além disso o Vasco vai ter uma temporada cheia, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. O Vasco em 2023 e 2024 foi um dos departamentos médicos que menos teve lesão de jogadores. Isso é positivo pelo material humano, mas a estrutura
técnica, digamos assim, do CT é ruim, é encarado como ruim, é encarado como urgente. Então, no início dessa temporada, o Vasco tinha separado 40 milhões de reais para investimento no futebol. Entretanto, vendo a situação precária do CT, o Vasco vai separar 15 milhões desses 40 milhões para poder fazer essa melhoria. A construção da área molhada, que é o quê? Banheira de gelo, hidromassagem, tudo para melhorar o CT, além de compra também de materiais de última geração para recuperação, justamente porque a temporada é muito longa e a melhoria estrutural do CT. Cercar muro, enfim, evoluir o Vasco da Gama, trazer o Vasco da Gama, o CT Moacir Barbosa, para de fato para o século XXI, o que eu acho completamente essencial. Acho muito melhor gastar 15 milhões de reais em estrutura do que, por exemplo, um jogador que não vai te entregar nada. Então, acho que a diretoria do Vasco, mesmo estando em situação financeira complicada, toma uma decisão extremamente correta. E os outros 25 milhões serão usados para poder fazer a contratação. Falando de finanças aí, pode pintar grana no Vasco, a situação, o rolo da SAF, aquele papo daquele do Grego. Tem novidade aí, Pedrosa? A novidade que eu tenho até o momento, nenhuma proposta concreta foi finalizada pelo Grego. Por quê? Hoje o Nottingham Forest, que é um dos grandes times, o principal time do Grego, está em terceiro lugar na Premier League. Tem 37 pontos e está no terceiro lugar, ou seja, está brigando por título. É um time que está surpreendendo na Premier League e que ele está focado na janela de transferências desse time. Então, a expectativa do Vasco é que ele faça uma proposta até o final desse mês, justamente porque ele vai ter esse período aí focado no Nottingham Forest na Premier League. As conversas vêm acontecendo ainda com os intermediários e o que o Vasco ouviu de alguns intermediários é que há a possibilidade dessa proposta concreta ser feita até o final do mês. Não adianta o Vasco cobrar, porque senão, se o Vasco cobrar, pode parecer desesperado. Então isso abaixa também o valor, mas o Vasco continua em cima. O fato é que hoje não tem nada concreto de proposta, assim como já foi no final do ano passado. E para finalizar aqui a sequência de informações, o Maicon, zagueiro, está fazendo exames no Curitiba e se apresenta lá. Então o Maicon já não vai mais fazer parte do elenco 2025. Voltou com tudo, Pedrosa passando a limpa e tudo do Vascão. Então o Maicon sai, o Léo já saiu, falou o nome dos zagueiros, do Lemos, que deve chegar, ou o Balbuena, passou tudo a limpo. Esse papo aí do Grego com sucesso do Norte lá na Inglaterra pode animar ainda mais o Vasco, hein? O time do cara tá na frente aí do City, do Manchester United, do Chelsea, de todo mundo. Pedrosa voltou com tudo, pé direito, Pedrosa. E o